Olá, nós falamos na aula passada sobre os limites de uma função no infinito, mas existem casos em que a função tem o que nós chamamos de assíntotas verticais, ou seja, ela tende para o infinito quando nós nos aproximamos de alguns pontos. Então, nesse caso, você não diz que a função tem um limite, ou, se você preferir, diz que ela tem limite infinito, mas em geral ela não tem limite, né? O limite infinito não existe. Então, nós vamos chamar grosseiramente de limites infinitos com essa percepção e vamos usá-los para caracterizar as assíntotas verticais. Então, nós vamos fazer a mesma coisa que nós já vínhamos fazendo antes e procurar intuitivamente uma definição adequada do que seja o limite infinito, tá bom? Vamos lá. Vamos pensar nas assíntotas verticais. Eu vou usar a mesma função porque essa função ela tem uma riqueza interessante, que ela tem tanto assíntotas verticais horizontais quanto verticais. Então vamos lá. Eu tenho aqui o gráfico da função, novamente, né? E claramente quando x é igual a menos 1, essa função aqui ela explode. Mas vejam, dependendo se eu estou vindo pela direita ou pela esquerda, ela vai para menos infinito ou mais infinito. Por quê? Porque quando esse numerador é sempre positivo. Mas se eu estou vindo pela esquerda, o x é sempre um número em módulo maior do que 1, só que negativo. Então esse termo aqui de baixo vai ser negativo. Como o de cima é positivo, esse troço aqui de baixo tende para zero, mas tende para zero negativamente. E aí a função toda tende para infinito, mas tende para infinito negativamente. Se eu estou do lado positivo, então x mais 1, o mesmo x sendo negativo, ele é menor do que 1 em módulo. Então o que vai acontecer? Isso daqui é positivo, então estou vindo por aqui, né? Isso daqui é positivo, o módulo em cima é positivo também. O valor x mais 1 está indo para zero, então a função toda está indo para infinito, mas ela está indo para infinito positivamente. Então é uma função bastante rica nesse sentido. Então onde está minha assíntota? A minha assíntota está em x igual a menos 1, o que a gente chama de assíntota vertical. E o que é interessante aqui? Qual é a intuição que está por trás dessa ideia de limite infinito? Agora, à medida em que eu vou me aproximando do x, vamos pensar só pela direita, tá? À medida que eu vou me aproximando do x, aonde ela diverge, o que vai acontecendo? Ela vai se tornando cada vez maior. Então, essa é a intuição que eu tenho que buscar. E, à medida em que a função se aproxima de menos 1 pela direita, que é o que eu estou analisando agora, a função cresce sem limite. Ou seja, ela vai para mais infinito. E se eu me aproximasse pelo outro lado, ela iria para menos infinito. Tá bom? Vamos pensar nessa mais infinito para não ficar ambíguo. Tá bom? Então, o que eu quero dizer com isso? Vejam só essa definição para ver como ela satisfaz essa ideia. Eu digo que a minha função f de x, ela diverge em x igual a a. Nosso a aqui, evidentemente, é menos 1, né? Vindo pela direita, e ela vai dar mais infinito. Ela podia dar menos infinito, tá? Mas no caso da nossa função é mais infinito aqui. Mais infinito, se e somente se, para todo n maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que se você estiver nas vizinhanças, como é pela direita, não precisa de módulo, não é? Se você estiver nas vizinhanças de delta, ou seja, se você estiver pertinho aqui, mas por esse lado, né, pertinho aqui, o que vai acontecer? O f vai ser sempre maior do que n. Então, ou seja, sempre que eu estiver me aproximando, vai existir um n, tal que a partir desse n, a função é maior que ele. Tá? E quanto mais eu me aproximar, evidentemente que esse n vai cada vez crescendo mais. Tá certo? Então essa é a nossa intuição desse limite pela direita e limite infinito pela direita. Ok?
Uma maneira de compreender melhor isso aqui é fazer o cálculo, né? Tentar mostrar que o limite dessa função que aí está, que é essa função que eu estou usando como exemplo, né? Que o limite dela, quando x tende a -1 por cima, ou seja, pela direita, ele vai ser infinito. Vamos ver isso? Como é que pode ser feito? Então vamos lá. Vou pegar isso aqui pensando então entender o x pela direita, ou seja, por valores maiores que -1, e vamos ver o que acontece. Então vejam só. Aqui é a definição, é sempre definição, né? O limite da função para um x tendendo para a, que aqui seria -1, claro, né? Seria -1 positivo, de modo de x sobre x mais 1 vai ser infinito, mais infinito no nosso caso, por causa da função especificamente, se para todo n maior que zero existir um delta maior que zero, tal que nas vizinhanças pelo lado positivo de -1, né, que aqui é o equivalente a x menos a, só que o a é -1, então fica mais 1. Então, x mais 1 for menor que delta, isso vai implicar necessariamente que a função vai ser maior que o n. Então, quanto menor for o delta, o que eu espero é que será maior o n. Ou, invertidamente, quanto maior for o n, menor será o delta. Tá bom? Ou seja, quanto maior for o n, quanto maior for a função, mais perto do ponto -1 eu vou estar. Mas será que isso é verdade? Vamos ver. Posso pegar esse termo, que é o termo do consequente, né, da minha implicação lógica, e dar uma melhorada nele, né? Então vejam, aqui eu tirei o sinal. Eu tirei o sinal com valor negativo, justamente porque eu estou vindo pela direita. O x nas vizinhanças da assíntota, que é o -1, ele é negativo, tá? Então na hora que eu for tirar isso aqui, eu tenho que tomar um pouco de cuidado para tirar corretamente, porque eu sempre estarei nas vizinhanças do ponto -1. Então nessas vizinhanças esse valor aqui é negativo, eu manipulo essa equação, quer dizer, eu passo o x mais 1 multiplicando, fica nx mais n, eu passo o nx para o lado de lá, coloco o x em evidência, fica n mais 1x, o n passou para o outro lado, então ele ficou negativo, e agora eu posso simplificar obtendo o x dessa maneira. Mas eu gostaria de fazer uma relação com o delta, e no delta aparece x mais 1. Então eu faço esse x mais 1 aparecer somando dos dois lados por 1. Então eu vou ter que x mais 1, de acordo com o que eu fiz, tem que ser menor do que 1 menos n sobre n mais 1. Fazendo a simplificação desse resultado, o que se obtém é esse resultado que aqui está. E aí vejam que eu vou fazer então a identificação, né, como eu obtive o x mais 1 do jeito que ele aparece aqui, tá? Então eu simplesmente vou identificar o delta como sendo esse n mais 1, 1 sobre n mais 1. Vejam que eu obtive exatamente aquilo que eu esperava, tá? À medida em que o n for crescendo, ou seja, que a função vai crescendo, o delta vai decrescendo, indicando que ela está mais perto, cada vez mais perto do ponto em que ela diverge, tá certo? Então o que nós temos aqui é que, olhando pelo outro lado, né, que quanto mais perto ela estiver do ponto em que ela diverge, que é esse aqui, né, o -1, maior ela será, que é o que está escrito aqui, maior ela será, que o n está crescendo. Ok? Então essa é a ideia geral das assíncronas verticais. Para descobrir então se uma função tem um assíntota vertical, é só mostrar que o limite dela nesse ponto vai para mais ou menos infinito, dependendo da cara da função. E aí você tem então uma assíntota vertical. Era isso que nós gostaríamos de apresentar. Obrigado por assistir.